Oi pessoal, à luz da palavra de Deus, eu quero estar passando para vocês, vão ser uma série de estudos referente a esse tema. Tantas pessoas me perguntam ou se abrem comigo como pastor ou como amigo, a frustração de não estar satisfeito com os seus resultados. Estamos vivendo num momento de muita instabilidade, de insegurança. Isso já era sem ter uma epidemia, imagina com uma epidemia. Eu quero, à luz da palavra de Deus, te orientar com a seguinte base bíblica. Primeiro ponto que eu e você, que somos cristãos, precisamos refletir com profundidade, senão a coisa não vai funcionar. Você realmente acredita que é filho de Deus? Tem muita gente que acredita que é filho de Deus naturalmente, espontaneamente. Não, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Todo mundo é um ser que foi criado por Deus. Agora, para eu me tornar filho de Deus, eu preciso me adequar na prática à palavra dele. Olha o que diz aqui em João 1:12-13, diz assim, olha, contudo, aos que o receberam. Então a primeira coisa é, você recebeu o plano de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus na sua vida. Por isso que nós vivemos um Novo Testamento. Então é muito importante você receber esta palavra, receber esta verdade. Segundo, você crê no nome dele, você crê no nome de Jesus, isso é o segundo ponto que é muito importante. Então eu preciso receber e eu preciso crer. Quando eu faço isso, isso não é uma forma mental ou de coração, mas é uma declaração do teu espírito. Ele dá o direito de você se tornar filho de Deus. Então, através de ouvir a palavra, de entregar a minha vida ao Senhor e de aceitar a palavra do Senhor, o meu espírito recebe o direito de se tornar filho de Deus, porque Deus é espírito. E aí o Espírito Santo de Deus traz vida em mim. É o seu novo eu. É um novo eu dentro de você. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando eu decido ser filho de Deus, começa uma fonte espiritual dentro de mim. Então, eu não mais vou seguir, ou seja, nós não mais nascemos por descendência natural, ou seja, a forma natural de enxergar que é natural para esse mundo, para os filhos de Deus, não é o melhor caminho. Depois temos a vontade da carne. Todos nós continuamos tendo carne, a nossa carne com as nossas vontades, com os nossos desejos, e isso não é nem certo nem errado, mas não é nem sempre o melhor caminho, porque eu tenho direito, eu nasci pelo Espírito, então esse novo eu precisa administrar a minha vida. E nem pela vontade de algum outro homem, não é a vontade de pessoas, influência humana, mas eu nasci para fazer a vontade de quem? De Deus. Então, eu quero reforçar com você esse tema para a gente poder concluir essa primeira etapa, para que você não permita que a frustração venha inundar o seu coração. Então, a primeira coisa que é importante é o seguinte, quais as escolhas que você faz é o que vão determinar o que você vai colher. Eu gosto muito de princípios bíblicos e de Deus a gente não vai zombar. Aquilo que você semear, você vai colher, mesmo Deus tendo um plano maravilhoso na sua vida e você sendo uma pessoa extraordinária, boa, dedicada, leal, mas se você não aprender o que é nascer de Deus e ouvir o teu novo eu aí, o eu nascido de Deus, você vai ter dificuldade de ter discernimento. Então veja bem, todas as vezes aqui está um homenzinho aqui, ai meu Deus, que decisão eu tomo? Então eu preciso entender o seguinte, eu tenho uma forma natural de ver, eu tenho a minha carne e eu tenho a influência de alguém. A pergunta é, esse novo eu, quando você nasceu de Deus, você recebeu e creu na palavra, é esse que você precisa desenvolver e aprender a ouvir na sua intimidade com Deus. Porque Deus vai ter compromisso com a palavra dele e não com as minhas necessidades. Então eu quero fechar esse primeiro ponto para que você reflita e pense. Primeiro, você realmente é filho de Deus? Se você for, você tem todas as condições para ouvir o teu novo eu no silêncio com o Espírito Santo de Deus. Simples assim. Que Deus abençoe.